E o desabafo corporativo de hoje é: não adianta fazer brainstorming se a ideia final é a do chefe. Por acaso vocês viveram essa triste realidade? Olha, algumas vezes. E teve um Quem caso bem nunca, né? interessante. Todos. Nossa, conta pra gente, conta pra gente. A gente estava numa reunião e o chefe falou assim, olha, temos 2 caminhos táticos para chegar em tal meta. O caminho A e o caminho B. Eu falei, pois bem, vamos votar aqui, né? Todos votaram na A. Vocês discutiram? Discutimos, óbvio. Prós e contras. Todo mundo votou na A. E no final, o chefe falou, bom, a A é muito legal, mas nós vamos pela B. Não. E aí a pergunta é: como fica a motivação e engajamento da equipe quando a gente faz o brainstorming, coloca todas as ideias, discute amplamente e a ideia é a dele? E sabe o que eu acho? Que é melhor ele já vir com a B mesmo. Para que perder todo esse tempo, né? Fingir que tá ouvindo o time e na hora final tomar outra decisão. Então ele já tinha a decisão tomada, ele queria ouvir o time, mas essa escuta não ia interferir na decisão que ele já tinha tomado. Na verdade, nem era escuta, era só escutar, era só ouvir. Ouvir é funcional, eu ouço. É verdade. Mas escutar, que é ouvir com atenção, ele não fez. E aí a questão é, de fato, foi só para cumprir tabela. Isso não faz nada, não faz sentido. Pelo contrário, acaba com engajamento e motivação, não é, Beto? É exatamente o que a Isa falou. Fazer para cumprir tabela é melhor não fazer. Você já tem sua decisão tomada, que é aquilo que você prefere, que é o melhor, segue com aquilo, porque a pior coisa é você abrir para as pessoas colocarem ali seu tempo, sua energia, pensarem, e você simplesmente ignorar tudo isso. A mensagem que você está passando para a sua equipe, qual que é? Eu não confio em vocês. Ou seja, é melhor não fazer, fingir que vai fazer. Ou você faz bem feito, ou não faz. Ou faz um brainstorm e considera todas as ideias, ou não faça, não é verdade? Exatamente. Na verdade, ele já tinha decidido, né? Então, não adiantava ele fazer aquilo e ficou pior. Né? Era melhor ter sido uma decisão top-down. Sim, sem dúvida. E a questão é, como que a gente, de fato, faz reuniões de brainstorming na qual a gente leva em consideração, a gente incorpora essas decisões e torna o time, né? Porque, no fundo, quando a gente faz um brainstorm, você traz várias ideias, sem julgamento, né? Se você fizer corretamente a metodologia, sem julgamento. Você coloca na mesa tudo isso, e isso provavelmente tem saídas muito mais interessantes do que inicialmente se tinha, a partir do brainstorm. Como é que a gente faz isso, de fato, ser diferente no dia a dia e engajar, motivar e trazer ideias mais criativas, mais inovadoras? Olha, seria muito importante que todos os gestores tivessem a noção do quanto a construção de uma meta ou de um caminho tático, junto com o time, ele tem um peso triplicado para o time, para ele buscar, para ele alcançar. Então, trazer o time para a construção é um excelente caminho. Eu sei que tem alguns gestores que se sentem inseguros em fazer isso, né? Porque, meu Deus, para onde será que o time vai levar essa situação? Mas ele é o anfitrião disso tudo e ele pode trazer, sim. O nosso alvo é esse. Mas que indicadores vocês acreditam que a gente precisa monitorar para chegar nesse alvo? Que evidências são essas e quais são as ações que a gente precisa fazer para chegar? Porque quem está no operacional é que realmente visualiza o dia a dia. E talvez, mesmo que esse gestor ele já tenha vivido esse operacional e ele saiba estrategicamente do negócio, ele não está lá no dia a dia para sentir na pele, para vivenciar. E quando ele vivenciou, talvez foi uma outra época. Né? E a gente sabe o quanto que o mercado é volátil, o quanto que as coisas mudam. Então, quando o colaborador ele faz parte da construção, ele é muito mais engajado em realizar essa construção. Ele diz, caramba, fui eu que construí. Não foi ninguém que disse para mim, vai lá e faz. Né? Porque a pior coisa é um gestor trazer uma meta e bora lá. Nossa, esse bora lá, gente, já me dá um negócio no coração. Bora lá, mas como? De que forma? E o que a gente construiu para chegar lá? Né? E é o papel dele. É o papel do gestor mostrar caminhos para chegar lá. A questão é que também, se a gente não tem essa cultura de ouvir a equipe,
né? As pessoas já entram para um brainstorm. Porque não ainda fala assim, eu quero ouvir aqui a opinião de todo mundo. Mas se eu tenho um histórico de tomar chibatada cada vez que eu dou minha opinião, né? Ou eu já falei várias vezes minha opinião, ela nunca foi escutada. Sempre foi ignorada, né? E não com argumentos, mas simplesmente, não, mas não é isso que eu quero aquilo, né? Como a Isa trouxe. Então, assim, para que eu vou dar minha opinião? Então, assim, você tem que construir esse ambiente de confiança. Antes você nunca fez um brainstorm, de repente agora vamos fazer o brainstorm e você achar que todo mundo vai chegar dando a sua melhor ideia ali naquele momento, que muitas vezes é arriscada. Então, você tem que criar uma cultura. Você tem que ouvir essas pessoas várias vezes. Então, e considerar de fato. E trazendo, e debater a respeito. E se você não concordar, ok, não tem problema nenhum discordar da ideia do seu colaborador. Mas traz esse debate para cima da mesa. E não simplesmente sim ou não. Né? Argumenta. Não, eu tô aqui, vocês estão falando, eu estou lembrando de um bem, Cândido Bracher, né? Meu chefe indireto no Itaú BBA durante 7 anos. E a Carolyn Taylor fez um trabalho com a gente de cultura, ela diretamente. Uau! We discuss, I decide, walking the talk. E ela colocou esse conceito de we discuss, I decide. Num primeiro momento, eu falei, gente, cara, que horror! Carolyn Taylor dizendo we discuss, I decide. Mas é isso mesmo. E, de fato, eu falo, o Cândido sabe da minha grande admiração por ele, desde o meu processo seletivo, desde a minha entrevista com ele, quando ele disse que um presidente tem que ter 80% do tempo voltado para as pessoas, eu falei, meu Deus, é o CEO que eu sempre quis e realmente foi onde eu mais aprendi. Legal. E quando ele trouxe o conceito de we discuss, I decide, eu fiquei meio, né? Mas, de fato, era we discuss, a gente discutia muito, todos à mesa, colocava suas opiniões, a gente discutia abertamente, amplamente. E, no final, se a decisão não fosse tão óbvia, ele falava, gente, agora é o momento de... Eu tenho que decidir. Eu, como o presidente dessa empresa, eu preciso tomar a decisão. E a minha decisão é tal. E ele comunicava a decisão, os motivos da decisão e tudo mais. Mas a gente discutia amplamente, abertamente, o tempo todo. Era realmente o we discuss. Então, você tinha a consideração. Pode ser que a nossa ideia, de fato, não seja a escolhida. Mas o fato dela ter sido amplamente discutida e considerada... Mesa, né? É o suficiente. Faz sentido? Faz. Só que às vezes acontece da pessoa não sentir a vontade para fazer isso, né? Porque lá você tinha esse espaço. Eu me lembro uma vez que eu saí de uma reunião em que uma colega ficou calada o tempo todo. E depois que a gente foi para o refeitório almoçar, ela falou todas as opiniões dela, que eram contrárias àquilo, trouxe umas ideias muito legais. E eu falei, caramba, por que você não trouxe isso na hora da reunião? E aí ela falou, Isa, eu não me senti à vontade, eu me sinto desconfortável quando eu coloco a minha opinião e eu sei que nada vai mudar. Olha isso. É muito forte. Eu sei que eu posso falar o que for, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito. Essa perda da credibilidade na liderança é muito tóxica para o ambiente, para o próprio líder, para os colaboradores, para todo mundo em volta. Né? A questão é que assim, esse líder inseguro, né, então, a decisão é do líder, sempre. Eu concordo muito com esse we discuss, I decide. A decisão é do líder, só que muitas vezes um líder inseguro, ele entende que se é ele que está decidindo, é porque a ideia dele tem que prevalecer. E isso são coisas diferentes. Exato. A ideia não precisa ser a minha. Eu posso até, se eu acho que eu tenho uma ideia muito boa, eu largo trazendo essa ideia para cima da mesa. Sim. Gente, estou com uma ideia assim, 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 assado. E abre para o debate essa ideia. Né? Como é que a gente pode melhorar essa ideia? E deixa as pessoas trazendo suas opiniões, a gente vai argumentando, contra-argumentando, para que a gente chegue, às vezes, numa evolução dessa ideia. Né? Eu não preciso, para ser líder, ter as melhores ideias o tempo inteiro. Eu preciso ter uma equipe que construa as melhores ideias. E aí chega uma hora que, às vezes, é realmente uma questão de decisão. Tem uma que é menos arriscada, com um ganho menor, tem uma que é mais arriscada, o ganho é maior, e aí? Qual é o nível do risco que a gente vai tomar? Aí o líder se posiciona e fala, eu, como líder, estou optando por esse caminho aqui. Sim. Porque, no final da história, a responsabilidade é do líder. É dele. E aí, construindo um time diverso... Eu já ia falar isso. A gente consegue ter... Porque nenhuma pessoa do universo sabe tudo, nenhuma pessoa é capaz de tomar todas as decisões somente com os dados que tem. Então, quanto mais um time diverso, com
pontos de vistas complementares. As diferentes perspectivas formando um todo, no qual nenhum de nós, todos nós estamos vendo uma parte. Verdade. O todo, só a soma de nós, inclusive a Isa que está fora daqui, a outra Isa, é que vai nos dar o todo desta sala que a gente está nesse momento, não é verdade? Exatamente. E não tem como um brainstorming funcionar se é aquele gestor que contrata todo mundo igual. E igual a ele. Com as mesmas opiniões e decisões. Ou enfim. seja, vai ser sempre parcial a tomada de decisão. E você falou de credibilidade e você falou de que aquela sua colega não falou que nada ia mudar. Ela, no fundo, ela não tinha confiança. E a confiança é a base das equipes funcionais, né? Então, a credibilidade, né? Cada um saber o que fala, de fato, e não falar o que não sabe. Sim. O quanto de cumprir o que promete, que eu esqueci a palavra disso, mas tudo bem. Confiabilidade. Confiabilidade. Cumprir o que promete. O quanto de abertura, que no seu caso é bem claro que ela não sentia abertura naquele time para se colocar, dividido pelo interesse próprio. Ou seja, não adianta credibilidade, confiabilidade e abertura se o interesse próprio desse líder é maior do que o interesse comum. Com certeza. Faz sentido? Total. E como a gente muda isso? Como a gente cria reuniões nas quais os colaboradores, de fato, coloquem suas opiniões e que, de fato, essas opiniões sejam consideradas e a resultante seja muito melhor do que a inicial que um líder sozinho teria. Acho que é muito importante uma constância de rituais, porque tem gestores que só fazem reuniões assim, estratégicas, uma vez ao ano. No máximo 2. No máximo 2, Semestre. né? Ou quando tá assim, pressionado por um tri que não vai fechar, vamos fechar esse tri. Mas, no geral, não. É uma vez, 2 vezes. E aí, quando você não tem essa rotina constante de proximidade, de troca, de escuta desse time, quando vier, a pessoa não vai se sentir confortável ali para expressar 100% das opiniões. Principalmente porque, geralmente, é no início do ano, né, que isso acontece. E aí as pessoas temem. Será que estão me avaliando? Será que eu vou ser demitido? Sabe? Principalmente para empresas que têm capital aberto, que é quando vem resultado aí, né, de como que a empresa Como performou foi o período? e tudo. Então, ter, por exemplo, OKRs para ajudar, né, que é objetivos e resultados chaves. Eu não gosto de falar em inglês. Tô no Brasil! ORC. Mas, enfim, trimestralmente, por exemplo, né, e o OKR construído pelo líder sozinho numa sala Também não é a mesma coisa não. que nada. Né? Então, construir OKR junto com os times, fazendo trimestralmente ou bimestralmente, vai construindo a cultura que você trouxe, né? Da co-construção. Da co-construção. E cada vez menos sai aquele bichinho dentro da sala de que, cara, eu tô sendo avaliado, de que eu não vou ser ouvido, porque vai virar uma rotina. Então, eu acho que um primeiro caminho é buscar essa constância de rituais para o time construir junto. Legal, muito bom. Essa questão de rituais é super, super, hiper importante, porque você nunca jogou futebol na vida. Você acha que a primeira vez que você vai jogar, você vai ser o melhor jogo da tua vida? Não, né? Você acha que só nas grandes reuniões que você vai ouvir sua equipe, né, as pessoas vão estar super abertas? Não. Você tem esse ritual constante de toda semana falar com a sua equipe, aí depende da característica do negócio e qual que é a melhor frequência. Depende do business, precisa ser diária essa conversa, dependendo do perfil do negócio, é semanal. Mensal e assim por diante. Mensal, mas tem que ter, não só nos grandes eventos, mas tem que ser normal a gente estar falando, a gente estar trocando. Porque daí quando chegar uma reunião importante de construção de OKR, ou apresentação de qualquer coisa que seja super importante, construção do plano do negócio, a gente já está acostumado. Essa confiança já faz parte, já é um hábito daquela equipe trocar. Uhum. Legal. Aí sim, essa reunião vai ser muito mais produtiva. Por quê? Porque a gente já faz isso normalmente. Né? O que vocês dois estão falando, no fundo, é a gente estimular o uso da voz por parte dos colaboradores e a real escuta por parte desse líder. Sim. Né?
Um dos pilares, inclusive, da liderança segura, são 5 pilares. E o 4º pilar é exatamente isso. Estimular o uso da voz. A gente precisa, de fato, para dar conta desses cenários ainda mais complexos, ambíguos, frágeis e tudo mais, a gente precisa cada vez mais estimular que realmente as vozes sejam ouvidas, as vozes primeiro saiam, né? Não aconteça o que aconteceu com a sua colega. Primeiro, que as pessoas, de fato, coloquem as suas opiniões. E segundo, que elas sejam consideradas. Só assim a gente vai criar os ambientes, de fato, psicologicamente seguros. Vai ter a autenticidade necessária para a gente virar esse jogo. Porque o jogo a gente não vira sozinho. E que se implante, né, o que foi falado na reunião. Porque existe aquela reunião que a pessoa fala, faz, constrói e na vida real não implanta, porque não tem um monitoramento, porque não estimula a autogestão do seu time, deles fazerem esse monitoramento, né? Por isso que o OKR e os rituais faz muita diferença. Sim, porque se você constrói o OKR junto, se você passa, então, a acompanhar isso com o time, isso por si só garante não só a iniciativa, mas a acabativa, né? Com certeza, sem dúvida. E ainda tem mais, né? Ter rituais em conjunto e ter rituais individuais. A gente sabe que tem times muito grandes que não dá para fazer isso, né, com constância, mas essa proximidade ela é muito importante, porque senão o líder ele fica míope também, né? Ele não consegue visualizar. E às vezes ele entra para uma reunião, todo mundo constrói e depois não é realizado, porque ele não está vendo quais são os processos que talvez possam precisar ser alinhados. Às vezes é um outro departamento que está interferindo aquela entrega. Então, a proximidade do gestor no dia a dia é fundamental para que um ritual como esse realmente tenha sucesso, sabe? Você colocou um excelente ponto. Na verdade, o que a gente precisa para estimular o uso da voz coletiva é estimular o uso da voz individualmente. Então, e aí, desculpa, como RH, span of control. Se nas organizações por onde a gente passa, um líder tem um demasiado tamanho de time que não é capaz de acompanhar individualmente, está errado o span of control. Esse líder precisa ter menos liderados diretos para que ele possa ter esse olhar individualizado. Porque somente o one-on-one, né, a reunião 1 a 1, vai ter o estímulo da voz individual, vai ter o espaço individual, vai ter essa construção de abertura, de intimidade, de confiança, né, para que a gente possa depois ter o estímulo da voz coletiva. Imagina, se eu não tenho... Como é que eu vou me colocar no coletivo se eu não sou nem escutado no individual? O coletivo é a bom somatória ponto, bom dos ponto. individuais, né? É isso aí. Mas, gente, o tempo está acabando. Beto, me dá o recado final sobre esse tema. Recado final sobre o tema. Olha, um reforço tudo que a gente falou aqui, né? Confie na sua equipe e construa essa base de confiança. É isso que vai fazer com que as pessoas vão te entregar visões que você individualmente não estava olhando, não estava conseguindo enxergar. E a chance de você ser assertivo, né, a equipe ser assertiva, no final, aumenta muito, porque não são só 2 olhos, são os olhos de todo mundo da equipe que estão olhando para possibilidades de melhoria, de falha, de onde potenciais falhas que podem ser corrigidas. E eu sei que você faz isso muito bem no Power Circle. E eu sei que você faz muito bem desenvolvimento de soft skills. Conta, Isa. Ah, com certeza, né? A habilidade comportamental, emocional desse líder para fazer isso tem que ser elevada. Porque eu acho que, no fundo, às vezes o líder ele não escuta porque ele tem medo de perder poder. Né? Então, trabalhar ele emocionalmente, né? Dessa autoestima, dessa questão de precisar ser validado, de ter medo, de ter essa insegurança, pode ser um bom caminho através das soft skills, sim. Legal. Eu também, numa palestra que eu tenho de Fator H, eu trato a equação da confiança, eu trato a questão da liderança segura, tem uma palestra só de liderança segura, porque, de fato, a gente trabalhando isso tudo, a gente consegue ter um líder melhor desenvolvido, um líder que desenvolve confiança, um líder que desenvolve um ambiente seguro. E com o Power Circle, que é uma metodologia fantástica do Beto, trabalhar esse time para que esse time tenha ali uma... Vou chamar de autogestão, mas não é autogestão, mas de alguma forma, ali propriamente as soluções das suas questões, não é verdade? Surge ali, resolve ali e o time fica autossuficiente. Legal. Bem, por hoje é só. Vamos para o próximo desabafo corporativo. Até lá!